Na aula 20, eu vou cumprir uma promessa de campanha. Não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado de dois problemas que são centrais no curso de cálculo. O primeiro é, dado uma curva e um ponto dessa curva, você determinar uma reta tangente a essa curva nesse ponto. Isso aqui está ok. A gente fez isso. A primeira e a segunda unidades foram sobre derivada, que nada mais é do que resolver esse problema aí. O outro problema era o seguinte: dada uma curva, que é aqui gráfico de alguma função, eu quero encontrar a área sob essa curva, está aqui o eixo x, entre dois valores determinados de x. Então, eu quero determinar essa área aqui. E esse é um problema complicado, porque eu não sei que formato tem essa curva. Tá? E o problema vai ser resolvido para qualquer tipo de curva que se encaixe aí como gráfico de uma função. Tá certo? Muito bem. A estratégia que se usou foi a seguinte: pega esse intervalo AB e vamos dividir esse intervalo aí em n partes. Um n qualquer. De maneira que com cada parte dele aqui eu vou fazer um retângulo. Tá? A soma das áreas desses retângulos não é a área que eu estou procurando, mas é uma boa aproximação. E vai ser tão melhor quanto menores forem esses retângulos aqui, ou as bases desses retângulos. Então, se eu subdividir mais e mais, eu vou ter retângulos cada vez mais fininhos, mas eles vão cobrir a minha área muito melhor. Então, a ideia é fazer o limite quando essas bases aqui, que tem um tamanho ΔX, quando esse ΔX for para zero. Tá? Então, quando esse ΔX for para zero, eu vou mudar a maneira de chamar esse ΔX, eu vou dizer que eu tenho um dx. Certo? De maneira que eu vou ficar aí com retângulos tão fininhos que é como se eu estivesse somando palitinhos. Palitinhos que vão cobrir toda a minha área. Certo? Muito bem. E o que isso tem a ver com integrais? A gente está estudando integrais, né? O que a área tem a ver com isso? Pois bem, normalmente eu demoro mais falando sobre esse assunto e uso argumentos para tentar convencer a turma de que isso é verdade. Mas como a gente está nesse espírito de ir direto ao ponto, eu vou pedir que vocês acreditem no seguinte: fazer esse procedimento de dividir em retângulos e fazer o limite quando as bases desses retângulos forem para zero, ou seja, isso implica também você ter o número desses retângulos indo para infinito. Esse processo vai resultar num chamado teorema fundamental do cálculo. O que diz o teorema fundamental do cálculo? Ele me diz que essa área, embaixo dessa curva, que sobre o eixo x e entre os valores x igual a e x igual a b, essa área aqui, com a curva dada por y igual a f de x,
essa área vai ser dada pelo seguinte. Quando você integra f de x, você obtém uma função chamada primitiva. Na verdade, uma família de funções que diferem umas das outras por constante. Pois bem, o que o Teorema Fundamental do Cálculo diz? Que a área vai ser uma dessas funções, qualquer uma, aplicada em B, menos a mesma função aplicada em A. Então, isso aqui passa a ser chamado de integral definida. Então, o que é integral definida de uma função? Você tem uma função f de x, e aí você vai calcular a integral de a até b dessa função. O que é isso? Pegue uma função qualquer cuja derivada seja o fzinho de x, isso vai ser f de b menos f de a. Tá certo? Então, vamos lá. Exemplinho. Digamos que você tem a função y igual a x2 e eu quero calcular a área sob essa curva entre 0 e 1. Então, eu quero calcular essa área aqui. Isso não é um triângulo, tá? Isso aqui é curvo, segue a parábola. Então, de acordo com o Teorema Fundamental do Cálculo, o que eu preciso fazer é a integral definida, ou seja, a integral com esses limites de integração, esses números aqui são chamados de limites de integração. Vou fazer a integral definida de x2 entre 0 e 1. Agora, o que é isso? Pegue uma função qualquer cuja derivada seja x2. Então, eu vou pegar x3 sobre 3. É só pegar a constante lá de integração igual a zero, certo? E aí eu vou avaliar essa função em 0 e em 1 e vou fazer a diferença. Eu vou ficar com elevado a 3 sobre 3 menos 0 elevado a 3 sobre 3. Então, essa areazinha aqui, que eu estava procurando, isso é 1/3. Não é interessante? Pronto. Essa é a essência da coisa. Isso é integral definida. Esse número aqui é integral definida de x2 de 0 até 1. Tá? Uma coisa que aconteceu aqui é que eu estou usando sempre exemplos e estou falando sempre de uma situação particular, tá? Eu estou fazendo uma coisa tendenciosa que eu não estou dizendo, mas aí eu vou chamar a atenção para isso. A minha curva aqui, neste caso, ela está acima do eixo x. O que aconteceria, então, se eu somasse, se eu fizesse a integral definida de uma curva que estivesse abaixo do eixo x? Não sei se vocês lembram, mas a essência do método é a seguinte. Eu vou fazer retângulos, cada vez com base cada vez menor, tá? E vou somar as áreas desses retângulos, certo? Pois bem, quando eu faço isso, aqui eu tenho f de x positivo. Imagine agora que a sua curva estivesse para cá. Se você usar essa ideia, esse número aqui, ele tem sinal.
f de x nesse caso aqui é negativo. Então você não vai estar somando áreas, tá? Só é área quando você estiver acima do eixo x. Abaixo do eixo x é menos a área. Mas aí acontece o seguinte, você fica com a interpretação de que você está somando os valores da função em um determinado intervalo. Então você está somando todos os valores que a função assume naquele intervalo. Daí porque o símbolo de integral é um S alongado. Isso vem de suma, que é soma em latim, certo? É isso aí. Até a próxima.